Ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 ainda, tá? Nós vamos falar da parte do sistema sensorial, que está lá na página 132 do livro de ciências. Nós vamos falar a respeito do nosso mundo, como nós vivemos. Nós vivemos um mundo de cores, sons, percepções táteis, os cheiros, né, os odores, os sabores. Nós vamos entender como que isso está correlacionado ao nosso corpo. Isso a gente só consegue sentir através do nosso sistema sensorial. Nós, seres humanos, temos 5 sentidos. Quais são esses 5 sentidos? Nós temos a visão, a audição, o paladar, que também pode ser chamado de gustação, o olfato e o tato. Nós vamos falar um pouquinho de cada um aí, tá bom? Vamos falar parte por parte para poder entender como que nós conseguimos interagir com o meio ambiente, né? A gente tem que parar, pensar, por que a gente pode sentir prazer ao contemplar um belo quadro, ou ouvir aquela música que a gente gosta? Como é que a gente sente prazer tomando aquele sorvete do sabor que a gente mais gosta, né? Ou passando a mão em um pelo do nosso animalzinho de estimação, do nosso cachorro, do nosso gato, né? Para a gente perceber o mundo em nossa volta, a gente conta com um sistema sensorial, né? Eles são compostos por receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais, nós vamos ver que eles estão atrelados, ou seja, eles estão associados a esses 5 órgãos aí, esses nossos 5 sentidos, né? Que são compostos por órgãos que são os receptores que nós vamos ver. Vamos definir o que vem a ser o sistema sensorial, né? Ele é formado por receptores sensoriais. Quem são esses receptores sensoriais? Esses receptores sensoriais, eles são estruturas que são especializadas, ou seja, eles têm a função de perceber os estímulos do meio ambiente para o interior do corpo, né? Eles coletam informações do meio e transmitem lá para o meu cérebro, que vai interpretar e gerar algumas respostas para o meu corpo, né? O que vem a ser esses estímulos e esses receptores, professor? Por exemplo, as sensações de calor, né? Quando sensações de calor, de frio. Se eu encostar, por exemplo, se eu encostar numa panela quente, o meu tato que está agindo ali, o meu receptor sensorial vai ser o quê? Ter que tirar a mão daquela panela quente para poder não me queimar. O cheiro gostoso de uma comida, de um alimento que minha mãe está preparando. Esses receptores sensoriais do meu olfato. Eu comi uma barra de chocolate, o cheiro do chocolate, o gosto do chocolate, paladar e olfato, né? Então, qual que é a função desse sistema sensorial? Ele é vital para a sobrevivência e integração ao ambiente em que vivemos. O que isso quer dizer? Sem o sistema sensorial, nós não conseguiríamos sobreviver, nós não conseguiríamos responder às sensações de perigo, às sensações de prazer, às sensações de atenção, que nós vamos ver mais adiante, porque ela é importante, né? Então, o sistema sensorial, ele integra o indivíduo ao meio ambiente. O que vem a ser o estímulo? O estímulo é tudo aquilo que eu vou receber do ambiente, né? Através dos órgãos dos sentidos, o meu corpo ele vai receber informações que vêm do meio ambiente e eu vou chamar isso de estímulo, né? Por exemplo, a luz, o calor, os cheiros, os sons, os sabores, tudo isso que eu vou interpretar são estímulos que vão vir do meio ambiente, né? E através de impulsos nervosos, que é a comunicação entre os meus neurônios, as minhas células nervosas, que nós vimos na aula anterior, o meu corpo vai receber aquilo e vai interpretar de alguma forma. Dentro dos receptores de estímulo, tem aqueles receptores que são os externos, são os que vão captar cada um dos 5 sentidos, a visão, audição, paladar, olfato e tato, do meio externo, do meio ambiente, ou seja, são os que vão estar pelo lado de fora, receptores externos, que vão captar os estímulos.
Os receptores externos da minha visão são os meus olhos, da minha audição, as orelhas, do meu paladar, a língua, do meu olfato, o nariz e do meu tato, a pele, tá? Nós temos também o receptor interno de estímulo. O meu receptor interno de estímulo vai ser o meu cérebro. Como que ele vai agir, né? Os órgãos dos sentidos, que nós vimos aí que são os 5, eles vão transformar essas informações que são os estímulos, né, em impulsos nervosos. A luz, o som, o calor, pressão, entre outros, vão ser transformados em impulsos nervosos, né? E vão percorrer células nervosas, que são os neurônios, que nós vimos na outra aula, até o meu cérebro, né? Chegando no cérebro, essas informações que vieram do meio ambiente vai interpretar e transformar em alguma sensação, em quente, em frio, em um cheiro gostoso, em um som gostoso que eu goste ou que me perturbe, uma luz que me agrade ou que me incomode, e as cores também, né? Então, meu receptor interno é o cérebro, né? Além disso, esse receptor interno, que é o cérebro, ele possibilita com que eu me movimente, com que eu posicione o meu corpo, com que eu mantenha o equilíbrio e que eu sinta dor, entre várias outras informações aí. Nós podemos perceber também que o cérebro ele é o centro de comando do indivíduo, né? Ele é dividido em várias partes que são chamadas de córtex. Cada córtex cerebral é responsável por um sentido. Nós temos o córtex olfatório, temos o córtex gustativo, o córtex auditivo, né? Córtex visual, entre outros. Por isso que muitas vezes quando uma pessoa sofre acidente, leva uma pancada na cabeça, né? Ela pode muitas vezes perder uma parte aí da audição, uma parte da visão, né? Uma parte do equilíbrio e assim por diante. Então, nós temos que entender que o meu cérebro ele é o receptor interno aí do sistema sensorial. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada órgão dos sentidos aí, começando pela visão, né? Nós temos que entender que o sentido da visão, ela vai nos possibilitar de perceber o mundo com todas as suas cores e formas, né? Os olhos, eles são os órgãos do sentido da visão, né? Eles captam os estímulos luminosos, né? A luz, e vai transformar isso em informação para o nosso cérebro, né? Nós vamos dividir a visão nas estruturas dos olhos aí. Quando a gente fala do olho, a gente só associa o nosso globo ocular, que é a bolinha do olho aí. Não, mas eles têm várias partes específicas. Vamos entender, ó. O bulbo dos olhos. O bulbo dos olhos é a estrutura esférica. Ele se encaixa no nosso crânio, né? Onde a gente chama de órbita ocular. Então, o bulbo dos olhos é a bolinha do nosso olho em si. É a estrutura oval, é o nosso olho aí em si. As pálpebras, está mostrando aí na imagem, ela protege os olhos e espalha sobre eles a lágrima. A função das nossas pálpebras é lubrificar os olhos, espalhar a lágrima aí sobre os nossos olhos, né? Os nossos cílios, que muitas vezes a gente acha que não serve para muita coisa, serve sim. Eles evitam a entrada de poeira e o excesso de luz nos nossos olhos, que podem prejudicar aí a nossa visão, né? Os nossos supercílios, que são as sobrancelhas, que muita gente aí faz sobrancelha, deixa ela fininha, faz aquele cortezinho nela, né? Qual que é a função? Ele tem uma função, professor? Ele tem uma função. As sobrancelhas, que são chamadas também de supercílios, eles evitam que o nosso suor da testa entre aí nos olhos. Então, evita com que o suor prejudique aí também entrando água toda hora na nossa visão, né? Eu tenho também as glândulas lacrimais, que vão produzir a lágrima
e que lava e lubrifica os meus olhos, né? E tem os músculos oculares. Os músculos oculares são os músculos responsáveis por eu poder movimentar os meus olhos. Ainda falando da visão, né? Falando da visão, eu tenho as membranas que vão formar os meus olhos. Lembra que a gente falou que as membranas são como se fossem películas? Lembra da película do celular que protege o celular? É como se fosse uma membrana. Os meus olhos eles são protegidos por umas películas, tá? Que são chamadas de membrana. Eu tenho a esclera, olha aí na imagem de baixo, está mostrando a esclera, na imagem de cima também. A esclera ela é o branco do meu olho, tá? Ela é a camada mais externa. É nessa camada que se prende os músculos que vão movimentar os olhos aí. Eu tenho a corióide. A corióide, o que vem a ser a corióide, professor? A corióide é onde vai estar todos os vasos sanguíneos dos meus olhos, ou seja, ela serve para nutrir os olhos aí, tá bom? A retina, ela é a camada mais interna do olho, tá? É onde que vai formar a imagem. Então, a membrana que é funcional para a formação das imagens é a minha retina. E eu tenho outras estruturas aí nos olhos, que são as córneas, que são membranas que onde vai permitir a passagem de luz. Ela tem meio como se fosse uma curvinha. Eu tenho a íris. A íris, ele é o círculo colorido do nosso olho, tá bom? Tem a pupila, que é onde a luz vai entrar no meu olho, né? E tem o nervo óptico. O nervo óptico é o principal do olho. Ali, o nervo principal, que é através dele que vai conduzir os impulsos nervosos correspondentes à imagem, ou seja, a imagem ela é formada na retina, né? A gente viu que ela forma na retina. A retina se liga aí com esse nervo óptico e vai mandar as imagens lá para o meu cérebro para eu poder entender o que eu estou enxergando aí. Quando falo de visão, eu tenho que me atentar a alguns problemas da saúde visual que o oftalmologista pode identificar, que é o médico responsável aí. Eu tenho a miopia, que é onde a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos de longe. A hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar objetos de perto. O astigmatismo, que é muito parecido com a lente do celular, quando a gente não consegue focar, né? A imagem fica fora do foco, embaçada. E eu tenho a presbiopia, que é o que a gente chama de vista cansada, muito comum aí a partir dos 40 anos, que é quando a lente do olho, ela falta acomodação, ela fica meio endurecida, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da audição. Quando eu falo da audição, nós temos que associar os órgãos dos sentidos às orelhas, né? E a gente sempre achou que ela era responsável apenas pela captação das vibrações sonoras, mas nós vamos ver que não. Ela também é responsável pelo nosso equilíbrio postural, né? E ela é composta por 3 partes que nós vamos ver aí olhando esse desenho, que é a orelha externa, orelha média e orelha interna. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí. A orelha externa, ela é dividida em pavilhão auditivo, né? O que vem a ser esse pavilhão auditivo? É a cartilagem da nossa orelha, é o que fica para o lado de fora, né? Ele capta os sons do ambiente e vai mandar esse som lá para o interior da minha orelha, que é chamada de meato acústico. Nós vamos entender o que ele é. É onde vai ter os pelinhos da minha orelha, que vão produzir também o que a gente chama de cera, né? Qual a função desses pelinhos e da cera? Ele retém. O que é reter? Ele funciona como se filtra um filtro ali para proteger contra micróbios, poeira, etc, né? Então, a função da orelha externa, ela vai captar os sons e produzir a cera, protegendo ali contra corpos estranhos que entrem no meu ouvido ali, né?
Nós temos a orelha média. A orelha média, ela é separada pela uma membrana que é chamada de tímpano. Olha aí na imagem. Ou então membrana timpânica, tá? Ele é um canal cheio de ar. Nessa estrutura aí que é chamada de orelha média, eu tenho 3 ossinhos bem pequenininhos, são os menores ossos do corpo humano que nós vamos chamar de martelo, bigorna e estribo, tá? O que esses 3 ossinhos fazem? Eles são responsáveis pela amplificação do estímulo do som. Eles vão controlar a amplitude do som que vai chegar aí, tá bom? E eu tenho aí também na orelha média a tuba auditiva. O que é a tuba auditiva? É o canal que vai se comunicar com a faringe, né? Ela vai facilitar a passagem do ar para sair ar do meu corpo. Então, ela comunica com a faringe, facilitando a saída de ar para o ar entrar e sair do meu corpo aí também, tá bom? Para finalizar a audição, eu tenho a orelha interna. A orelha interna ela vai ser ligada com as terminações nervosas que vão aí para o meu cérebro, né? Elas são formadas por algumas estruturas e são preenchidas por um líquido. Essas estruturas são chamadas de canais semicirculares, utrículo e caracol. Esse caracol, que a gente vê que são vários tubinhos que estão na imagem, eles têm células nervosas responsáveis pela audição, tá? Nós vamos ver como que eles vão funcionar. Além de captar o som, essa orelha interna é responsável também pelo meu equilíbrio, né? Pela postura do meu corpo. Na minha orelha interna, eu tenho aí o que eu chamo de canal semicircular, que a gente viu que parece um caracolzinho mesmo, né? Esse canal ele é preenchido por um líquido que vai coordenar esse líquido que está ali dentro, ele comanda o equilíbrio e a direção do meu corpo. Por isso que muitas vezes, quando a gente roda e fica um pouquinho tonto, fica meio zonzo, é porque esse líquido sofreu alguma desregulação ali dentro. Então, está faltando o caminho que ele percorrer certo ali dentro. Esse canal é responsável pelo meu senso de direção e equilíbrio. Agora vamos falar do paladar ou gustação. O paladar ou gustação, ele é composto pela língua. O meu órgão do sentido é a língua. Ela vai receber as informações sobre a composição, textura, sabor, temperatura dos alimentos, né? Na língua, nós temos o que nós chamamos de papilas gustatórias. Elas são elevações na língua que vão ter vários botõezinhos que são chamados de botões gustatórios. Eles são células que vão permitir traduzir a sensação desse sabor aí para o meu cérebro, tá? E na língua também tem as papilas táteis, que permite perceber se o alimento é frio, se o alimento é quente, se ele é duro ou se ele é mole. Então, a língua está relacionada aí ao paladar ou à gustação. Eu tenho o sentido do olfato. O sentido do olfato, ele tem o órgão responsável, o nariz, né? Que é o órgão responsável pelo sentido olfativo. Nas cavidades nasais, nós vamos encontrar estruturas que são capazes de captar os odores ou cheiros, né? Esse contato com as substâncias que vão estar no meio ambiente é feito por meio de dois orifícios que são denominados narinas, que são os buraquinhos aí do meu nariz, né? Os receptores olfatórios, olha aí na imagem, eles estão localizados no alto da minha cavidade nasal, né? Lá no alto do meu nariz. Eles vão detectar as moléculas de substâncias que estão presentes no ar, né? Eles vão se ligar ao nervo olfatório. O que é esse nervo olfatório? É o nervo que é responsável pela interpretação dos cheiros e dos odores aí. Então, quem vai comandar, quem vai receber os odores, os cheiros aí, são os receptores olfatórios. E eles vão mandar lá para o nervo olfatório que vai
comandar, interpretar esses cheiros e odores aí, né? Quando nós inspiramos, nós captamos o ar do meio ambiente, né? Esse ar ele vai entrar pelas minhas cavidades nasais. Nós podemos perceber vários cheiros das coisas aí, né? Por isso que quando tem alguma partícula, uma substância diferente misturada às partículas do ar, as nossas narinas, elas levam esse cheiro lá para os meus receptores olfatórios, que são muito sensíveis a odores fortes, diferentes aí, né? Quando são estimulados por essas substâncias, os neurônios, eles mandam uma informação para o meu cérebro, olha, tem alguma coisa diferente aí. É a mesma coisa quando tem o vazamento de gás de cozinha na nossa casa. Quando tem o vazamento, quando a nossa mãe, tia, avó aí fala, vê se o gás está vazando. É porque o gás natural, ele não tem cheiro. Quimicamente é introduzido uma substância que produz esse odor mais forte aí para as pessoas identificarem que está havendo algum vazamento e se proteger de algum possível acidente domiciliar aí, algum acidente doméstico, né? E por último, nós temos o tato, que é o quinto órgão do sentido aí, a pele, o órgão do sentido do tato. Ela é o maior órgão do corpo humano, né? E ela vai separar ao mesmo tempo o meu corpo do meio ambiente e liga ele ao mesmo tempo que ela separa o meu meio interno do meio externo, ela liga os dois aí por meio de função sensorial, né? Na pele eu tenho estruturas que são chamadas de receptores sensoriais. Elas captam estímulos do meio ambiente e enviam para o meu cérebro, né? Esses estímulos eles são traduzidos em sensações táteis, que podem ser dor, frio, calor e pressão. Além do sentido do tato, a pele também pode ajudar a controlar a temperatura do corpo, protege o corpo contra calor, frio, vento, excesso de umidade. Ela auxilia o equilíbrio hídrico. O que é isso? Ajuda a manter a quantidade de água no corpo, além de servir de barreira de entrada contra micro-organismos, né? Então, um órgão muito importante para nós é a pele, que ela auxilia principalmente o nosso contato com o meio externo aí também. Alguns cuidados que nós temos que ter com os órgãos do sentido. Devemos ter com a visão, não ficar muito perto de televisores, celulares, porque o uso excessivo dessas tecnologias pode prejudicar a minha visão aí. Ao órgão da audição, né? As orelhas, os ouvidos, o que eu tenho que fazer? Manter a limpeza deles, mas nunca tirar a cera totalmente, porque nós aprendemos que a cera ela é uma barreira protetora contra micro-organismos, né? Paladar, sempre escovar a língua, por causa das minhas papilas, que podem juntar micro-organismos, se eu não escovar elas ali também, escovar a língua ali também. A pele, sempre beber muita água para manter ela hidratada, já que ela participa do equilíbrio hídrico, né? E também serve como barreira contra a entrada de micro-organismos. Todos esses cuidados aí também estão no livro para a gente poder ler, interpretar e fazer nossas atividades, tá bom? Se cuidem, um abraço do professor Júlio.